Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós teremos mais uma aula de literatura, certo? Falaremos então sobre o movimento realista e naturalista, tá? Para iniciarmos aí a nossa conversa, eu preciso dizer que o realismo-naturalismo, ele é uma escola literária do século XIX que surgiu posterior ao romantismo, tá? O romantismo também do século XIX perdurou por muito tempo, quase um século, e ao final do século XIX surge então o realismo e naturalismo. E ele vem para quebrar muitos preceitos românticos, tá certo? Então é como se os escritores estivessem cansados, né, daquelas características românticas, do individualismo, e aí troca-se um monte de coisas, porque também estava rolando muita coisa, acontecendo muita coisa naquele momento, no século XIX, e surge então uma geração de novos escritores querendo tratar um pouco mais da realidade, né? Um pouco mais da vida como ela é. E isso reflete na nossa arte, na nossa literatura e no nosso comportamento até os dias de hoje, ok? Falaremos no aspecto geral, as características gerais, e falaremos também do realismo-naturalismo no Brasil, tá certo? Bom, então vamos iniciar aí com o contexto histórico. Como qualquer outra escola literária, para que nós compreendamos aí, nós precisamos entender o que se passava naquela época. Século XIX, né, final do século XIX, duas teorias muito importantes, cientificismo e o positivismo. O que essas teorias abordam? Primeiramente, a ciência em primeiro lugar, tá? Como assim? Nós temos 4 tipos de conhecimento, nós estudamos isso, metodologia científica, tá? Então, nós temos o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que é passado de pai para filho, né? De família para família. Por exemplo, o agricultor que sabe a época certa de plantar e colher, isso é um conhecimento empírico, né? Nem todo mundo precisou fazer um curso de agronomia para poder saber, tá? Conhecimento filosófico, que é o conhecimento que vai questionar todos os outros conhecimentos. Então, o filosófico ele nunca vai aceitar como uma verdade absoluta, ele vai estar sempre questionando. Temos o conhecimento religioso, que ele não é explicado por experimentação, né, como o científico, e sim simplesmente a fé, os milagres, certo? E temos o conhecimento científico, que é aquele que exige uma certa comprovação, exige uma certa experimentação. Lá nesse período aí do século XIX, principalmente ao final do século XIX, com várias teorias já bem difundidas, como por exemplo Auguste Comte, que foi o pai aí do positivismo, muitas pessoas, né, que seguiam esse movimento declaravam a ciência como a única verdade absoluta, como se os outros conhecimentos pudessem ser riscados da lista. Basicamente isso, tá? Outra coisa super importante para esse contexto histórico são as teorias sociais. Então, nós temos ali os pensadores utópicos e temos também, posterior a isso, os que estão aí presentes até os dias de hoje com as suas teorias sociais, como Karl Marx, Engels, enfim. E essas teorias fizeram muito sentido no século XIX, porque o século XIX foi um século de transição pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. Então, nós tínhamos ali a questão da mão de obra assalariada, inclusive um dos tópicos ali também. É muito complicado, porque posterior à Lei Áurea, tá? Que foi assinada pela Princesa Isabel no Brasil em 1888. Vamos falar agora do contexto do Brasil. Nós estávamos ali com fábricas, indústrias sendo montadas no nosso país, final do século XIX, início do século XX. Os trabalhadores eles não tinham direito algum, então muitos trabalhavam 16 horas,
nas fábricas, né? Não tinham direito ao horário de almoço, às vezes 12 horas, crianças trabalhavam, enfim, mulheres não tinham direito algum à lactação e tudo mais. Então, a mão de obra assalariada ainda era um problema, né? O que reflete aí nas teorias sociais, né? Nesses pensadores que analisavam essa situação e sabiam que isso tudo estava injusto e começaram a difundir as suas teorias, tá? Posterior à Lei Áurea, né, nós tivemos muitos problemas também com a falta de estrutura de apoio para os escravos, né, para as famílias de negros escravizados. Então, são problemas sociais muito complexos que surgiram, né? Na verdade, não surgiram, começaram a ser analisados e pensados ali no século XIX com as teorias sociais, né? Então, as teorias sociais, elas buscam quebrar com essas injustiças, tá? E depois a crise da monarquia, que já vem acontecendo desde a Revolução Francesa, né? Posterior à Revolução Industrial, e nós tínhamos aí a monarquia literalmente entrando em crise para outros regimes, principalmente na Europa, ok? Agora aqui vamos falar sobre características do realismo. Lembrando que toda obra literária, ela tem essa função, né, de retratar mais ou menos o momento, como as pessoas pensavam. E o interessante é que não é alguém, não é um historiador contando, o que também é algo muito relevante, tá, gente? Mas é escrito por alguém que viveu naquele século, né? Os livros do século XIX, realistas, naturalistas, são palavras e sentimentos de pessoas que viveram naquela época, tá? Então, nós temos algumas características muito peculiares para este movimento realista naturalista. E a importância de tudo isso, de compreendermos aquele século, aquele pedaço de século, né? Também, mesma coisa acontece com o romantismo, a partir de um livro de alguém que viveu ali, tá? Então, características: objetivismo, linguagem culta e direta. Então, as histórias, elas tinham, digamos assim, um certo objetivo, certo? E a linguagem, a princípio, do realismo, principalmente no realismo, tá, gente? No naturalismo, a situação é um pouco diferente. Era ainda culta, tá? No entanto, direta. Apesar que nós temos também a narrativa lenta e descrições e adjetivações. O que é isso? Em algumas obras do realismo, nós vamos ter situações assim de muita riqueza de detalhes para descrever uma cena, para descrever um personagem, para descrever um ambiente, tá? Temos esse estilo, tá? Nas obras realistas também. Universalismo. O que é o universalismo? Olha só. Enquanto o romantismo tinha personagens principais, né? Por exemplo, vamos colocar uma obra Amor de Perdição, que nós tínhamos ali com Camilo Castelo Branco, que nós tínhamos ali o casal, que eram os personagens principais, e acontece toda aquela tragédia do ultrarromantismo e tal. Aqui, né, no realismo, principalmente no naturalismo, nós não temos esse lance de personagem principal, né? Fala-se sobre um coletivo e geralmente são as classes sociais mais baixas, tá? E aí entra o contexto histórico, a preocupação das pessoas com os proletariados, com os assalariados, com os trabalhadores, né? Quem realmente movimenta o nosso país, quem movimenta o mundo, né, gente? Então, não trata-se agora de um personagem principal ou dois personagens principais. Trata-se de um coletivo, de um grupo social. Geralmente, esse grupo social de classes sociais mais baixas, como, por exemplo, o cortiço.
né? O Cortiço de Aloysio Azevedo, ele vai contar a história de pessoas que viviam ali naquele cortiço, que nada mais é do que o início de uma favela no Rio de Janeiro, certo? Então, interessante a história daquelas pessoas acordando cedo para trabalhar e tudo mais. Então, não vai ter, tem uns personagens que se destacam e tal, porém, né? O objetivo é tratar desse coletivo, tá? Depois nós temos ali, então, por isso, o universalismo, universal e não individual, certo? Não individualismo. Sentimentos, claro, como toda obra literária, né? Também serão trabalhados ali, principalmente em obras específicas, vão trabalhar esse aspecto da traição. E o realismo, naturalismo, são obras que vão retratar a vida como ela é. Tá? Então, temas que não eram muito abordados em escolas literárias anteriores, como as mazelas da sociedade, como a traição, como você passar alguém para trás por causa da sua ambição, certo? Você simplesmente ser desmerecido por um amigo porque você não tem mais recursos financeiros, você já tinha uma vida diferente, como que o ser humano pode mudar quando ele ganha dinheiro, no caso de Quincas Borba, tá? Que é um livro do Machado. Enfim, então nós temos inúmeras situações, né? Que vão aí tratar do sentimento do ser humano e vão abordar a vida como ela é. Nada de finais tão felizes, lindos, maravilhosos como no romantismo. Não. A vida é exatamente como ela é. Autores importantes para o realismo no Brasil: Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo, tá? O Raul Pompeia com a sua obra O Ateneu, muito interessante. O Aloysio Azevedo com O Cortiço, que ficou imortalizado, impossível um vestibular, um Enem não mencionar, nem que seja nas questões, essa obra. Super aconselho vocês a lerem. E o grande, maravilhoso, espetacular Machado de Assis, tá? Que é um dos escritores maiores do mundo, não apenas do Brasil, tá? Isso porque ele trabalha questões do psicológico do ser humano, né? Ele trabalha assuntos que mexem com a cabeça do ser humano, tá? Então ele era genial e uma certa ironia muito presentes nas suas obras, tá? Aqui, a Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra do Machado, certo? É muito interessante porque, ao invés de contar a história do Brás Cubas, do nascimento ao falecimento, ele começa narrando o contrário. O Brás Cubas morre, mas é como se o espírito dele estivesse falando, contando a história do livro. Então, a cena inicial do livro é o velório do Brás Cubas. E ali ele já começa analisando quem está presente, quem não está, quem viveu, né, com ele numa época de glória, numa época digamos, que ele tinha dinheiro, que ele tinha posses. E agora que ele chega ao fim da vida, quem de fato está ali, se preocupa com ele. Então é uma análise bem interessante, tá? Da vida dessa personagem Brás Cubas, criada aí pelo maravilhoso Machado de Assis. Eu super aconselho, apesar da linguagem extremamente culta, um pouco complexa, tá legal? Mas você tem que ir lendo e pesquisando, porque vale super a pena, ok? Aí também em 2001 foi feito o filme, né, baseado no livro, e mais informações tem lá em machado.mec.gov.br. Esse livro você consegue baixar ele no domínio público gratuitamente, se você quiser ler. É super interessante. Ele foi o livro que publicado em 1881, certo? E ele foi o que inaugurou o realismo no Brasil. Tá certo? Então, é extremamente importante, extremamente cobrado. Agora, livros frequentes nos vestibulares aí sobre o realismo e naturalismo. O Cortiço, Quincas Borba, tá? Que é uma história genial também, de um enfermeiro que ganha uma fortuna porque ele cuidava do cara e
isso muda totalmente a vida dele, é uma herança, né, que ele deixa, não tinha parentes, então deixou para o enfermeiro. Aí tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, que é top demais, gente, que vai falar sobre o Machado não deixa claro, né, o que aconteceu. Se a Capitu, que era a mulher com olhar enigmático, né, traiu o Bentinho, tá? Que é o Dom Casmurro, porque o Dom Casmurro, ele vai contar essa história lá na frente na vida dele, quando ele já era um senhor de idade, tá? Mas ele era o Bentinho apaixonado pela Capitu, né? Sua vizinha linda, maravilhosa, abandona o seminário para casar-se com ela. E aí entra o seu amigo do seminário também, e o Escobar, ele tem na cabeça que os dois tiveram um caso. Quando ele tem um filho com a Capitu, certo? Ele começa a achar que o filho não é dele, e sim do amigo dele, né? Apesar dele nunca ter presenciado nada. Então, o livro inteiro você fica naquela dúvida se ela traiu, se ela não traiu. E o detalhe é que o Escobar morre afogado, então não tem nem como ele questionar, nem como perguntar isso. Ele vai se afastando do menino, vai se afastando da Capitu com o tempo, porque ele acredita na cabeça dele que a Capitu possa ter traído ele. Então, é um livro genial, porque ele não deixa claro sobre isso. Então, nós não sabemos se foi ela, né, que cometeu a imoralidade de traí-lo, ou se foi ele, né, que simplesmente, né, com o seu problema, talvez um ciúme exacerbado, exagerado, deixou-se levar por essa teoria. Muito interessante, eu super aconselho a leitura do Dom Casmurro. Aí vocês vão entender quão genial é Machado de Assis, tá? O Mulato também, de Aloysio Azevedo, é um livro bastante cobrado, né, em vestibulares, Enem e tudo mais. Excelente também leitura. Agora vamos falar brevemente sobre o naturalismo, tá? Porque o naturalismo, a gente fala realismo, naturalismo, mas são escolas distintas, apesar de terem nascido praticamente na mesma época, né? Com escritores que inclusive contemporâneos, tá? Mas ele tem algumas peculiaridades, né, que a gente vai ver agora. Então, contexto histórico. Acontecia ali o realismo, tá? O cientificismo, que a gente já comentou, pensamentos socialistas e positivistas. Já falamos sobre tudo isso. Então, o mesmo contexto histórico do realismo, porque ambos nasceram ali praticamente na mesma época. Agora, as características, aí muda um pouquinho, tá? No caso do realismo, no caso do naturalismo, ele é um realismo mais exagerado. Então, a radicalização do realismo, a oposição às ideias românticas, ou seja, os escritores naturalistas, eles eram mais opostos ao romantismo ainda. Então, tudo que viesse de teoria romântica, né? Isso, gente, não estou falando do romantismo no sentido de um relacionamento romântico, estou falando da escola literária romantismo, tá? A maneira de escrever, né? As características do romantismo. Darwinismo também vai tratar um pouco sobre o aspecto do evolucionismo, porque ele compara os seres humanos, né, com animais, tá? E isso é muito evolucionista, digamos assim, né? É como se o ser humano fosse um conjunto de fatores naturais. Então, a gente repete as mesmas ações em determinadas situações. E o interessante é que, vamos colocar como exemplo o cortiço. Já falei para vocês que uma das características do realismo é que o coletivo, né? Tratar de um coletivo. O narrador, quem está contando a história, é como se ele fosse Deus. Ele está olhando de cima aquelas pessoas ali trabalhando, se movimentando e tal. Então, ele compara aquelas pessoas acordando cedo para ir trabalhar e tal, como se fosse vermes, né? Movimentando-se na terra.
Então, essas passagens, mesmo que pequenas, são muito características do naturalismo, tá? Relacionadas aí à teoria de Darwin, que é evolucionista. Linguagem coloquial e clara, o oposto do realismo. O realismo tinha uma linguagem mais culta. Descrições minuciosas, aí a gente tem algo igual ao realismo, tá? Então, descrevia-se com muita riqueza de detalhes, um personagem, uma cena, uma situação, enfim. Visão mecanista do homem, né? Ou seja, o homem ele é um produto, ele serve para gerar lucro e etc e tal. A coisificação do homem, né? E não enxergar o homem como um ser humano. Romance experimental, né? O romance experimental tem essa coisa de a ver com o darwinismo, com o evolucionismo, tratar o homem como um conjunto de fatores naturais, tá? E personagens patológicos, né? Personagens cheios de problemas, personagens que poderiam ser muito cruéis para conseguir seus objetivos. A realidade, né, nua e crua, digamos assim, certo? Aí autores, né, do naturalismo, a Luiz Azevedo, Adolfo Caminha, Inglês de Souza, Raul Pompeia e Aderbal de Carvalho, todos esses brasileiros, tá bom? Bom, obras importantes do naturalismo, o Ateneu, né? A obra narra a trajetória dele, né, do Sérgio, que é o protagonista, cerca de 2 anos, desde quando foi matriculado num colégio interno chamado Ateneu, com 11 anos. Aí vai retratar as histórias que acontecem ali naquela escola, etc e tal. E ela termina com um incêndio, né, no colégio e a fuga de Emma, esposa do diretor. Esse evento pôs fim à história do Ateneu, né? Ou seja, da escola. Então é um livro que tem uma história bem trágica, tá? Temos também o Cortiço e a Relíquia. O Cortiço é uma leitura indispensável para quem quer entender um pouquinho mais sobre o realismo. E eu super indico porque ele é super cobrado, beleza? Bom, gente, então é isso, né? Aqui apenas as referências bibliográficas. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Se você chegou até aqui, é porque você realmente está interessado, quer estudar, quer aprender um pouco mais. E gratidão por isso, certo? Precisamos mesmo pesquisar, entender, compreender, principalmente esse conteúdo de literatura, do realismo, naturalismo, que eu acho que tem muito a ver com a nossa época atualmente, né, o que estamos vivenciando e etc e tal. Então é muito bom estarmos procurando, buscando conhecimento, tá? Então eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.